Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, meu irmão. Amém? Recebam a palavra de Deus no seu coração e juntos vamos ser abençoados. Amém? Olha só o que diz aqui em Esther, capítulo 6, versículo 4 e 5. Que diz assim: Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Olha só, Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Esse dito Amã aqui, ele era um impostor do rei. Ele era um impostor do rei. Ou seja, ele era um inimigo do rei. Só que o rei não sabia que ele estava tramando a morte dele. E aí o que é que acontece? Tinha alguém, que Amã odiava, que era Mardoqueu, um judeu. E agora ele queria eliminar Mardoqueu. Perdão, irmãos. Ele queria eliminar Mardoqueu para quê? Para que o caminho ficasse livre para ele, fazer aquilo que o seu coração já tinha planejado, que era matar o rei. Só que alguém disse para o rei que Mardoqueu um dia tinha livrado ele da morte. Alguém tinha tramado a morte do rei e Mardoqueu foi lá e interviu, e o rei foi salvo por Mardoqueu. E por isso, por Amã saber disso, que Mardoqueu tinha feito esse feito glorioso para o rei, ele queria tomar essa liberdade que Mardoqueu tinha feito para o rei. Olha só, veja bem, ele queria que o rei soubesse que não tinha sido Mardoqueu que tinha livrado ele da morte, mas sim ele, o próprio Amã. Só que pessoas viram que o Mardoqueu tinha livrado, tinha dado um livramento ao rei de morte, e disse para ele, olha só o que aqui diz aqui no capítulo 1, no capítulo 6, naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E o versículo 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres. Ou seja, esses dois caras que queriam fazer mal ao rei. Dois eunucos do rei, da guarda, da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Tá vendo aí? Esses dois caras queriam matar o rei a mando de Amã. E aí o Mardoqueu, foi lá e não permitiu. A Bíblia não conta especificamente o que foi que de fato Mardoqueu fez para que ele viesse impedir a morte do rei. Mas ele foi lá e impediu. Foi muito corajoso e acabou enfrentando esses dois homens e impediu a morte desse rei. E agora, Amã queria a glória para ele. Só que quando foram disseram, os aliados de Amã disse para o rei, alguém tentou lhe matar, e Amã lhe salvou. Alguém mentiu para o rei dizendo que tinha sido Amã, mas depois o rei soube que não tinha sido Amã, tinha sido Mardoqueu que tinha livrado ele, da morte, e não Amã. Veja bem, é uma história bem embolada. E agora, o rei solteiro, ele estava à procura de uma esposa, e ele manda os eunucos, os servidores dele, ir atrás de mulheres para o rei casar. E isso foi feito, e uma delas era Esther.
Esther era sobrinha de Mardoqueu. E acabou que o rei escolheu Esther como esposa, mas a família da Esther e de Mardoqueu era inimigo do rei Assuero. Olha só que complicação. E Amã estava intrigando o coração do rei para destruir os judeus. Porque, segundo ele, os judeus estavam tramando a morte do próprio rei e tomar o seu palácio. Tomar o seu poder. E agora o rei, aleluia, ele escreve uma carta, né, decretando a morte dos judeus. E Esther, aleluia, ela tem que fazer alguma coisa para impedir que o seu povo seja morto. Aleluia. E ela pediu, né, a Mardoqueu que dissesse aos demais judeus que orasse por ela durante 3 dias. Que ninguém comesse nem bebesse durante esse período de jejum e oração. E ela também faria a mesma coisa com as suas servas. E um dia ela convidou ao rei, né, para um banquete. E era nesse banquete que ela ia desmascarar o seu inimigo, que era Amã. E ali foi feito aquele banquete. E ela disse ao rei: Rei, tem uma pessoa querendo prejudicar a mim e a minha família. E o rei ficou muito brabo, né? Perguntando para ela quem tinha sido esse impostor que tinha feito isso. E ela apontou para Amã, dizendo que ele estava tramando não só a morte do próprio rei, mas a morte de toda a sua família, porque ela era uma judia, né? Os judeus, segundo ela, não tinham feito nada com ele, e ele estava tramando a morte dos judeus e a morte do próprio rei para tomar o seu poder. E aqui diz, aqui no versículo 4 que eu li, que o próprio Amã, então disse o rei: quem está no pátio? É Amã, entrando num pátio exterior, né? Da casa do rei, para dizer ao rei, ele veio dizer ao rei: rei, eu preparei uma forca para enforcar Mardoqueu, né? Uma forca que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E agora, depois que o rei descobre que o seu aliado, né, o seu amigo falso, né, estava tramando a morte dele, ele disse assim, olha, disse aos soldados: ei, vem cá, pega esse cabra aqui e agora enforque ele na própria forca que ele criou para enforcar aquele homem que me salvou. Tá vendo aí? Você sabe qual é o moral dessa história? Que pessoas que se dizem ser seus amigos estão tramando a sua morte. Só que tem alguém levantado por Deus, que além de ter livrado você de outras coisas, ele está também debaixo, aleluia, de ameaças daquele que quer destruir a sua vida. Deus levanta alguém para te proteger, e a pessoa que quer destruir você também quer destruir aquele que está querendo proteger você. E agora, Deus levanta sempre um remanescente. Deus levanta sempre alguém para interceder pela tua vida. E o livramento de Deus chega. E você será livre e será salvo. Que foi o que aconteceu não só com a vida de Esther, mas com a vida da nação dela, da sua família. Então não só você será salvo, mas toda a sua família também se salvará. Você crê nisso? Então toma posse dessa palavra, compartilha este vídeo, deixa o seu joinha e se inscreva no canal. E vem seguir comigo, vamos juntos ser abençoados pelo poder dessa palavra. Fica na paz do Senhor, beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.